Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre distribuição de frequência. O que é isso, professor? É uma construção de uma tabela, onde você fez a pesquisa, fez a coleta de dados e agora você vai organizar esses dados, tá? Vamos pegar um exemplo que eu coloquei aqui, e foi feita uma pesquisa e esses seguintes números foram os dados que eu coletei: 45, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 41, 50, 46, 50, 46, 60, 54, 52, 58, 57, 58, 61 e 51. Veja que esses dados não estão organizados, tá? E aí quando eu faço a organização desses dados, vai ser chamado de rol, ou seja, aqui eu coloquei em ordem crescente, tá? Do 41 até o 60, tá? E aí 41, 41 eu já vou organizando, tá? Veja que tem alguns números que se repetem, tá bom? Então o rol nada mais é do que a organização desses dados, tá? Por que eu tenho que organizar, professor? Porque eu vou construir a minha distribuição de frequência, que é a minha tabela. E eu preciso dessa organização desses dados, tá bom? A primeira distribuição de frequência é sem intervalos de classe, tá? Depois vocês vão entender bem o que seriam essas classes, tá? Mas vamos lá, o que seria sem intervalo? Ou seja, ele está perguntando aqui na tabela com que frequência se repete o número 41. Quantas vezes ele está se repetindo? Eu vou lá, eu já fiz o meu rol. O que é o rol? É a organização desses dados, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, vou verificar quantas vezes está se repetindo o número 41. Eu vou lá e vejo, ó, 1, 2, 3. Então ele está se repetindo 3 vezes. Então a frequência aqui vai ficar 3. Vamos ver quantas vezes está se repetindo o 42. 1, 2. Vou colocar aqui na frequência dele 2. O 43. O 43 só está se repetindo uma vez. Vou colocar 1. O 44 só também se repetindo uma vez. O 45 também só está se repetindo uma vez. O 46 está se repetindo 1, 2. Então está se repetindo duas vezes. O 50, 1, 2. Então está se repetindo duas vezes. O 51 só está se repetindo uma vez. O 52 só está se repetindo uma vez. O 54 está se repetindo apenas uma vez. O 57 está se repetindo quantas vezes? Uma vez. O 58 está se repetindo duas vezes. 1, 2. E o 60, 1, 2. Então está se repetindo duas vezes. E o total é o somatório dessas frequências, ou seja, quantos dados eu tinha. Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 1, 13, 13 mais 1, 14, 14 mais 1, 15, 15 mais 1, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20. Então o total da minha frequência vai ser de 20 números, tá bom? Então essa é a distribuição de frequência sem intervalos, tá? Só eu não entendi o que é esse intervalo de classe aí. A frequência eu entendi, que é a frequência que está se repetindo o número, certo? Então vamos lá, entender o que seria essa frequência com intervalos. Aqui está o intervalo nas classes, tá? O intervalo de classe seria aqui, ó, 41 ao 45. Na verdade tem que ter cuidado aqui, ó. Isso aqui lembra lá de conjunto quando vocês estudaram no ensino médio. Que aqui é fechado e aqui é aberto. Ou seja, são todos os números que
tem 41 que vai até próximo de 45. Não vai ser exatamente 45, tá bom? Por que, professor? Porque pode ter números quebrados aí, tá? Nem sempre os dados podem ser números inteiros, podem ser números com vírgula, tá? Por exemplo, 44,5, 44,6, 44,7, só não pode ser o número 45. E aí eu vou fazer a mesma análise, tá? Professor, por que eu uso esse outro tipo de tabela? Porque aqui é quando eu tenho números, a minha pesquisa ela é grande, eu tenho vários, o meu número de dados é grande. Então, com essa tabela com intervalos de classe, eu consigo diminuir essa tabela, deixar ela menor, tá bom? Porque se eu fosse colocar ela de um por um, como eu fiz lá em cima no exemplo anterior, seria gigantesca a minha tabela. Aqui ela simplifica, tá? Por quê, professor? Porque aqui eu vou olhar nas classes os números que estão de 41 e que se aproximam de 45. Não vai ser 45, mas se aproximam de 45. Então eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não posso colocar o 45 porque ele não está aqui nessa classe, tá? Ele vai até 44. Então aqui eu vou ter 7 números que estão entre 41 até próximo de 45. Como são números inteiros, eu vou arredondar. Então, 41 até o 44. Mas lembrando que eu posso ter números aqui na minha coleta de dados, números decimais, que são números com vírgulas, tá? E agora aqui na segunda classe, que eu chamo de primeira classe, que é a segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Na segunda classe eu tenho de 45 até próximo de 49. Tá? Não pode ser 49. Então vamos lá. 1, 2, 3. Posso pegar o 50 porque passou. Então só tenho 3 aqui. Agora do 49 até próximo de 53. Vamos lá. Então 1, 2, 3, 4. Então vou ter apenas 4. Agora do 53 até o 57. Esse é meu intervalo. 53 até próximo do 57. Então só vou ter o que? Só vou ter 1. Agora aqui embaixo do 57 ao 61. Então vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. Vamos somar as frequências aqui. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 5, 20. Tá? Então aqui está a minha frequência com intervalos. Tá? A classe aqui, os intervalos aqui é o de 41 a 45. Tá? Esse aqui é chamado de classe com intervalos. Tá bom? Professor, como é que eu vou conseguir obter essa classe aqui? Quem já viu aqui já está montadinha, perfeito para a gente só analisar. Mas como é que eu crio? Nossa próxima aula eu vou mostrar como é que se constrói essa classe e esses intervalos, tá bom? É a nossa próxima aula.